Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é: você sabe, aliás, você não sabe mais o que fazer para alfabetizar a sua criança não verbal. Então, eu sempre gosto de trabalhar com, assim, tipo um cenário ou com um caso, né? Então, vamos pensar que hoje essa live eu vou estar tratando de uma criança TEA não verbal de 9 anos. Então, esse é o caso, vamos pensar assim. E essa criança, ela tem o hiperfoco, que é dragões. Podia ser qualquer um. Eu estou tratando isso aqui como um exemplo. Então, eu dou um perfil de uma criança e aí eu coloco algumas características. Você vai ter que transcender a isso, né? Relacionar o que eu vou falar aqui com as suas possibilidades que você tem aí com a sua criança, que às vezes tem uma idade diferente, tem um hiperfoco diferente, mas o modelo que eu vou tratar aqui, você pode fazer, né, com qualquer criança, tá bom? Então, vamos pensar que o princípio que eu mais gosto de falar para as professoras e mães, quando tem o desejo de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, com TEA, verbal, não verbal, independente, o princípio é: comece a alfabetizar por aquilo que a criança mais gosta, que é o hiperfoco, o campo de interesse. Porque uma criança com deficiência intelectual, vamos pensar, né? Deficiência intelectual, ela já fracassou tantas vezes na escola que às vezes ela não consegue mais se liberar para aprender. E uma criança com TEA não verbal, às vezes não consegue interagir com ela, não sabe como atingir essa alfabetização dessa criança. Até porque a gente tem uma expectativa, né? A professora ensina e a gente vê se ele aprendeu lendo. Uma criança não verbal, ele não vai ler assim com tanta facilidade e com tanta rapidez. A leitura pode ser uma leitura não verbal. Sabia disso? Nem sempre eu tenho que provar que eu sei ler lendo. Eu posso provar que eu sei ler compreendendo, apontando, gesticulando, e assim vai. Então, dentro desse contexto, eu quero, então, fazer uma reflexão inicial mais densa para a gente fazer realmente essa reflexão, né? De o que eu posso, né? Ou o que eu não estou fazendo, que deveria estar fazendo com a minha criança não verbal. Muitas pessoas pensam, e aí esse pensamento é de uma forma errônea, que as crianças que não verbalizam, elas não podem aprender a ler. Isso é definitivamente errado, certo? Não é verdade. Uma criança que não verbaliza não quer dizer que ela não possa se alfabetizar, que ela não possa aprender a ler, que ela não possa aprender a escrever. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de a gente usar a oralidade para se expressar, ou para mostrar para o outro que eu sei ler, eu leio um texto, mas essa não é a única forma que existe para eu mostrar para o outro que eu sei ler. Então, é isso que nós vamos conversar aqui, iniciar dessa forma. E anotem, eu vou dar 2 ou 3 técnicas aqui para vocês iniciar esse processo com a criança não verbal. Há muitas evidências científicas que revelam que quando você usa a mediação cognitiva, que é fazer a criança pensar, mesmo a criança não verbal, melhora muito a compreensão, por exemplo, a compreensão de uma história, o engajamento social, verbal ou não verbal. Por que eu digo isso? Algumas crianças que não verbalizam, após serem mediadas por um período, elas começam a ganhar um sentido ou se engajar um pouco mais naquela conversa verbal. Então, elas começam a querer conversar um pouco mais com você, certo?
Mas, de qualquer forma, ela pode conversar isso falando algumas palavras ou mostrando para você o que ela quer, que seria uma conversa não verbal. Vou entrar mais dentro desses detalhes com os exemplos que eu vou dar para você. Agora, você deve conhecer alguma criança com TEA não verbal, como é o caso que a gente vai tratar aqui, né? E só que assim, ó, apesar dessa criança não usar a linguagem falada, ela pode se alfabetizar. Então, você tem que ter isso na cabeça, que é possível uma criança não verbal se alfabetizar quando você usa uma técnica adequada. Que técnica é essa? Chama-se solilóquio. Se você olhar na internet, você não vai encontrar nada aqui no Brasil. Por quê? Porque essa técnica não é utilizada aqui no Brasil. Ok? Então, o que acontece? É uma técnica toda estruturada de mediação cognitiva, mas para ser usada somente com a criança que não verbaliza. Quando eu faço mediação com uma criança que verbaliza, eu pergunto e ela me responde, certo? Então, há uma troca muito intensa nessa interação. Agora, como é que eu faço para uma criança que não me dá a resposta? Aí é que tem essa técnica toda estruturada. Então, todas as mediadoras de excelência, elas passam por um treinamento para usar essa técnica. Essa técnica, ela dá para você, né, todo um aparato para que você consiga, primeiro, desenvolver a comunicação com essa criança, que você consiga gerar a necessidade dessa criança se comunicar com o outro, seja de forma verbal ou não verbal. E isso é muito importante. Geralmente, quando digo geralmente, 99%, tá? Quando é aplicada essa técnica com a criança, ela desenvolve a fala. Ela começa a verbalizar. E quanto mais cedo você aplicar essa técnica, mais cedo a criança vai verbalizar. Deixa eu ver. Então, vamos pensar o seguinte. O solilóquio é uma forma de interação que você tem com a criança não verbal e que você utiliza algumas estratégias. A primeira estratégia. E essa você já pode aplicar com o seu aluno TEA não verbal. Ou com a sua criança com paralisia cerebral não verbal. Ou a sua criança que usa uma tráqueo e não consegue falar. Né? Tem criança que usa uma tráqueo para respirar e a tráqueo, ela atrapalha a criança verbalizar. Até um adulto, não é mesmo? Então, essas crianças, elas precisam compreender as coisas. Aí, como é que a gente faz? Qual é a principal técnica do solilóquio? Uma das principais, né? Que eu trouxe aqui. É a descrição. O que é a descrição? É você descrever o que está acontecendo. Então, se você está... se a criança está vendo um filme, por exemplo, junto com você, um filmezinho, você, além dela ver o filme, você também vai descrever o que está acontecendo. Ah, mas ela já está vendo. É só o campo visual que está sendo estimulado ali. E, às vezes, essa criança não está nem vendo o filme, é só aquelas imagens correndo. Ela não tem nem consciência do filme que está passando. Então, quando você descreve o que está acontecendo, é como se você estimulasse os neurônios de espelho. Então, você vai descrever. Pode ser um filme, pode ser algo que esteja acontecendo, pode ser uma festa em casa, pode ser um preparo de uma comida, não importa. Um exemplo que eu gosto muito de dar é assim, ó, na hora da mesa, está todo mundo comendo, e você pega aquela noite ou aquele almoço para narrar o que vai acontecer na mesa.
para o seu filho não verbal. Então, isso é importante, sabe? Você fazer essa descrição, essa narração do que está acontecendo. Então, vocês, olha, agora eu estou com muita sede. E essa comida estava muito salgada, eu vou tomar a minha água. Essa água está bem geladinha. Vou botar meu copo de volta na mesa. O que você está mostrando para essa criança com essa descrição? Que o ato motor pode ser acompanhado de uma descrição oral. Então, você está fortalecendo. Então, não adianta só mostrar para a criança que tem que pegar um copo, botar na boca, tomar água e botar aqui. Não. Faça a descrição. Isso, gente, é algo para os neurônios espetacular. Por quê? Porque ele está entrando o estímulo sonoro daquela descrição acompanhado do gesto, acompanhado do ato motor. E isso é muito bom. Então, essa é uma técnica que você pode usar amanhã mesmo. Qualquer coisa. Posso descrever o banho? Pode. Descreva o banho que você tem que dar todo dia nessa criança. Aproveita para descrever o banho, para descrever a roupa que você vai colocar, como que você vai colocar, qual é a peça que vai primeiro. A criança tem que compreender que a fala, ela é social, é uma forma da gente descrever, narrar, conversar, falar. Tem que entender isso, né? Mas qual é o maior problema de uma criança que não verbaliza e que está lá na escola hoje? Você sabe? Você consegue imaginar qual é o maior problema? Sabe? Porque algumas escolas, elas pensam que para alfabetizar depende da linguagem falada. E para você ter certeza que essa criança sabe ler, você precisa que ela verbalize. Então, se não verbaliza, não sabe ler. E é um equívoco. Talvez seja o maior erro que a escola esteja cometendo. Porque muitas professoras, né, ela quer ver a criança pronunciando aqueles sons. Quer que leia. Quer que leia. Então, você entrega os sons e a criança aprende com esses sons a combinar algumas palavras para ler. Só que na criança que não verbaliza, isso não acontece dessa forma. Ela tem que ser muito mais intensa, essa descrição, certo? Para as crianças que não usam ou usam um pouco a linguagem falada, elas vão apresentar muita dificuldade em te dar um retorno tão rápido sobre se elas estão alfabetizadas ou não alfabetizadas. Como é que uma criança pode aprender a pronunciar palavras quando ela tem dificuldade em produzir esses sons? Não é mesmo? Então, nós temos que arrumar estratégias para ela mostrar que ela está entendendo aquele som que você está explicando. Não existe somente uma forma da gente ler ou alfabetizar, ler, né? Uma criança não verbal ler, ou uma criança mostrar que ela já sabe ler. Então, vamos pensar agora. Eu preparei essa live para você assim, ó. Eu dei uma estratégia. Amanhã você já vai usar isso. Descreva. Descreva e faça ao mesmo tempo. Estou comendo, estou tomando água. No outro dia, por exemplo, hoje eu estou tomando água. No outro dia eu faço a mesma ação, a mesma descrição, mas eu estou tomando suco. Coloco um elemento diferente, certo? Isso é muito importante para não se tornar repetitivo. Agora, veja bem, eu vou falar aqui para vocês estratégias que vocês vão usar para estimular a comunicação verbal e a comunicação não verbal
nessas crianças, levando em conta o hiperfoco. Então, o hiperfoco que a gente vai usar aqui é dragões, certo? Eu tenho, inclusive, uma criança com TEA que eu atendo, que a paixão dela são os dragões. Filmes, coisas colantes, qualquer coisa, camiseta, onde ela vê os dragões, ela fica fascinada, certo? E ela não verbaliza. Mas não pense que isso é só para criança com TEA. Paralisia cerebral, deficiência intelectual que não verbaliza. Beleza. Então, a primeira técnica que eu quero falar para vocês, porque assim, o solilóquio, ele é muito amplo. Então, eu selecionei aqui 3 estratégias. A primeira estratégia é a descrição. A segunda estratégia que eu quero compartilhar com você chama-se leitura compartilhada. Leitura compartilhada. Olha, se você pensar numa criança com TEA, que não te olha, que não interage com você, que não verbaliza, vamos pensar assim, né? Como é que você vai ter a atenção dessa criança para você? Só se você usar o hiperfoco dela. Daí ela vai ficar próxima de você. Ela vai se interessar por aquilo que você preparou para ela. Então, vamos lá. Vamos começar com essa leitura compartilhada, essa técnica. Para quê? Para estimular essa criança, estimular o desenvolvimento da linguagem e da leitura, tá? Um dos aspectos mais benéficos da leitura compartilhada é a mediação que você faz com a criança, enquanto lê um livro para ela. Agora, essa leitura, ela não pode ser uma leitura qualquer, sabe? Ela tem que ser uma leitura verbal, onde a criança consiga, de algum modo, conversar com você. Essa conversa não precisa ser verbal, ela pode ser não verbal. E eu vou mostrar aqui para você. Eu peguei até aqui o livro dos dragões, O Ensopado de Dragões. E esse livro é bem legal, né? Inclusive, eu comprei para trabalhar com o meu aluno. Então, se eu estou contando a história, se eu estou contando essa história para ele, eu vou, quando chegar nesse dragão aqui, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, veja esse dragão engraçado. Olha que dragão engraçado. Ele tem um rabo pontudo. Ele é todo vermelho. E é igual a nossa, sei lá, a nossa sala, o nosso quadro, igual a minha roupa, igual o teu tênis. Não importa, eu relaciono. E ainda pergunto, aqui tem vários vikings pendurados no dragão. Quantos vikings tem no corpo desse dragão? Ai, que medo! O que será que eles estão fazendo aqui? Então, veja bem, eu estou contando uma história, mas em cada parte dessa história, eu posso pegar um elemento desse para explorar, para direcionar a atenção, fazer as perguntas. Eu posso fazer as perguntas? Posso, mas eu também posso, porque essa criança às vezes não vai me dar resposta, não é mesmo? Mas eu posso pedir para ela apontar. Qual é o viking que está carregando a carrocinha? E por que ele está carregando a carrocinha? Será que ele é fortão? E essa magrinha aqui? Será que ela iria conseguir? Então, eu vou explorando o máximo, mas é o dragão que interessa. Olha a cara do dragão. Veja quantos dentes ele tem. É muito dente. Mas você também tem dente. Mostra aí para mim. Olha o que você está fazendo.
nessa história. Essa história não está sendo só lida para a criança, entendeu? Só ler não é interessante. O interessante é você ler e você conversar com essa criança, descrever nos mínimos detalhes coisas que, de repente, a criança com TEA vê que é só o dragão, mas não vê que esse dragão usa um chapéuzinho no seu chifre. Olha aqui que legal. Então, você chama a atenção dele. Olha o chifre do dragão. O que é isso? Olha que legal, ele usa um chapéu. Você já viu um chapéu? Se é uma criança que usa comunicação alternativa aumentativa, você pode já selecionar algumas imagens também para trabalhar aqui nessa história. E aí, o que acontece? Essa história, ela começa a ter uma interação melhor. O que você está fazendo quando você está mediando, está fazendo perguntas para essa criança que não verbaliza? Você está mediando a atenção dela, né? Está descrevendo os detalhes, está trabalhando o hiperfoco dele. Então, a atenção está garantida. A atenção está garantida. Assim, ó, sem julgamento. Sabe o que eu desafio você? A experimentar. Porque em cada live eu trago muitas estratégias. Algumas dão certo para um tipo de criança, outras dão certo para outro tipo de criança. Mas o importante é você experimentar, porque você vai ver que vai dar resultado, tá? Então, você tem que procurar usar a estratégia certa para você otimizar o potencial de alfabetização da criança com deficiência intelectual ou mesmo uma criança que não verbaliza. Nós temos que potencializar isso. Então, quando você faz a leitura compartilhada, você está potencializando nessa criança a necessidade da verbalização. Você está mostrando para ela que é importante falar, trocar, olhar. É importante. Então, pega aquela historinha que ela gosta e conta diferente, conta mediando. Quando você for mostrando as imagens com mais detalhes, sabe? Ela vai direcionar o olhar. Ela vai direcionar a atenção. Por quê? Porque aqui é o hiperfoco dela, é o que ela gosta. É aquele negócio, nada de tirar a criança do hiperfoco. É saber usar o hiperfoco dela para desenvolver outras habilidades, tá bom? Olha, eu falei da leitura compartilhada. Agora eu vou falar da leitura interativa não verbal. Vamos pensar que essa criança realmente não produz nenhum som, tá? Então, ao ler com a criança não verbal, dê a ela a oportunidade de interagir de forma não verbal com você. Aí, como é que é? Olha, a gente pode pensar o seguinte, quando você for ler, você tem que mudar a entonação, certo? Por exemplo, quando for o dragão, quando for o dragão que está falando, então você tem que fazer uma voz de dragão, num ritmo, certo? E com prazer. Por isso que eu não posso pegar um livro e começar a ler, eu tenho que preparar essa leitura. E aí, quando eu vou preparar essa leitura, eu já vou preparar as perguntas que eu vou fazer dessa leitura, que não são necessariamente interpretação do texto. Eu vou trabalhar a percepção clara e precisa dessa criança, ou seja, eu vou fazer lá a leitura compartilhada, certo? Descrevendo tudo,
chamando atenção para os mínimos detalhes, mas eu vou dar a chance dessa criança expressar para mim, com a sua mão, certo? O que ela está entendendo da leitura. Então, quando eu vou falando aqui desse dragão, por exemplo, ele está numa floresta. Aí eu posso perguntar, o dragão é menor ou maior do que a árvore? Eu quero que ela me responda. Como é que ela vai responder isso? Eu vou estar, né, com os sinais da comunicação alternativa aumentativa, do grande e do pequeno. Então, o dragão é grande? E ele vai me apontar com o dragão é grande. E a árvore? Ficou pequena? Ficou pequena. Tá vendo? Então, se você, inclusive, tem mães aí que estão me assistindo, e professoras, que usam a comunicação alternativa aumentativa, né? Usam. E você pode, então, fazer isso. Só que daí, quando você vai preparar essa história, você já vai lá ver se dentro do sistema, né, que às vezes é num tablet ou no computador, ou mesmo em folhas, se tem os códigos que você vai precisar usar para interagir com essa criança. Tá? Então, isso é importante saber, né? E agora, uma coisa também, dessa forma interativa, é quando você conta a história para a criança e pede para ela mudar a página. Vira a página. Terminou. Vira a página. Aí ela vai virar a página. Ó, vira a página. Vira a página para a prof. Tá? Agora, uma coisa muito legal é preparar a história, certo? Com uns adereços. Então, coloca na mesa daquela criança, por exemplo, o dragão, né? O dragãozinho que você conseguiu de plástico, um viking ou um bonequinho. Dê um nome para esses bonequinhos, que são os nomes que tem na história. E a criança vai interagir com aqueles bonecos, certo? Que estão relacionados com a história. Também uma técnica legal. Então, ela vai pegando os adereços conforme a história vai se desenrolando, que pode ser os bonecos ou pode ser as próprias imagens, tá? E agora, uma coisa interessante para a criança que é não verbal é você, nesse momento, já começar também a introduzir alguns sons de letras, algum ruído, certo? Então, o dragão, ele pode fazer um som, né? Ele pode fazer um som, que pode ser um som do R, sei lá. Veja aí qual é o som que você gostaria de trabalhar naquele momento com esse dragão. E vê, traz a mão da criança na tua garganta para ver qual é o ponto de articulação que esse som é produzido. Olha só, gente, isso é interação. Então, você contar uma história compartilhada é você dar a chance da criança mostrar o que está acontecendo, apontar para o que está acontecendo, para as perguntas que você está fazendo. Sabe, o que hoje as nossas crianças estão vivendo nas escolas é porque elas estão muito próximas de pessoas, certo? Que não têm a mínima ideia que essa criança que não verbaliza é capaz de aprender. Então, se eu estou perto, né, de alguma coisa e que eu não sei que aquilo funciona, eu não vou dar valor. Então, você está, né, tá com uma baita dor de cabeça, mas não sabe que fazer um chá, de repente, de alecrim, passa dor de cabeça. Então, você tem o alecrim, você tem a água, você tem o fogo, tem a chaleira, tem tudo. Mas como você não tem essa informação, você vai ficar o tempo todo com a dor de cabeça.
Então, assim, a nossa criança, a professora não sabe o que fazer com ela. Agora, a única coisa que ela sabe é que ela não verbaliza, por isso que não aprende. Olha só, a Jaque está perguntando, quantas vezes posso contar a mesma história? Várias vezes, Jaque. Agora, cada vez que você contar a história, coloque um elemento novo, que é aquele elemento que você quer. Pode ser a cor, pode ser um som diferente de letra, certo? Pode ser, ó, aqui no caso, o meu dragão é vermelho. Mas às vezes eu vou nessas lojinhas, né? São lojinhas baratinhas, e eu consigo algum dragão verde. Aí eu trago o dragão verde para a história. E se esse dragão verde estivesse nessa história? Ele vai ser o elemento novo. Tá? E aí você pode comparar quem tem chifre, como é que é a boca, como é que é o dente, se tem asa, se não tem asa, porque esse tem asa. E tem os bracinhos pequenos e as perninhas curtas. E um rabo bem grande. E tem corcovas, que são essas, né, aqui atrás, ó, os morrinhos atrás do dragão. Veja bem. Então, eu posso contar muitas vezes. A criança, ela sabe que a Jaque vai contar a história que eu mais gosto. Beleza? Mas você sempre vai trazer um elemento novo. Tá? Então, hoje você vai trabalhar isso, amanhã aquilo. Como tem gente que diz assim, ele só quer ficar com esse boneco do Patati Patatá. Ela não faz nada. Só quer ficar com esse boneco do Patati Patatá. Não faz nada. Gente, usa esse palhaço, que é o hiperfoco. E aí você vai trabalhar muita coisa. Muita coisa. Agora vamos pensar numa outra coisa, tá? Que eu quero dizer para vocês. Você pode também, vou entrar com mais detalhe, né? Discutir a história com essa criança que não é verbal. Então, você vai discutir a história. O que o dragão fez, se realmente deu para fazer um ensopado de dragões, né? Porque é o título da história. Quem é o malvado, quem não é o malvado, quem é a boazinha, o que aconteceu, quem caiu nessa história, quem não caiu. Então, tem tudo uma coisa aqui. Como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar o dispositivo de comunicação que a criança usa. São imagens, você vai usar as imagens. É um aplicativo, vai usar o aplicativo. Tá? Então, mas antes, você vai ler a história, você vai planejar essa história, vai ver se no aplicativo tem os símbolos que você vai necessitar, ou seja, que a criança vai necessitar para responder as tuas perguntas, certo? Então, assim, ó, se você estiver lendo um livro, vamos pensar, lendo um livro sobre festa de aniversário, você tem que certificar, né, que todos os símbolos de aniversário estão baixados naquele aplicativo ou você baixou da internet os símbolos para usar, aí faz as plaquinhas, beleza. Então, por exemplo, vai ter festa, presente, bolo, balão. Então, quando você vai lendo essa história, você vai usar esses símbolos para discutir com ela. E aí você vai mediar, porque aí é que é a mediação. Ela não responde, responde com o aplicativo ou com as imagens da comunicação aumentativa alternativa. Quantos anos essa menina está fazendo nessa história? Tem número? Então, tá lá, para ele apontar. O bolo da festa de aniversário é grande ou é pequeno? Para trabalhar esses conceitos. Você já fez aniversário? Estamos fazendo aí uma transcendência, né? Uma ligação com aquela história, com os aniversários que essa criança já teve.
Sua mãe fez algum bolo para você? Ela vai responder sim ou não. O bolo que a sua mãe fez, será que ficou mais gostoso do que o dessa história? Você gostou de comer o bolo do seu aniversário? Na sua festa tinha gente? Quem estava na sua festa? Aí tem lá a figurinha da mãe, do pai, do irmão, do vô, da avó. Entendeu? Então, assim, ó, por que eu resolvi hoje falar do solilóquio, mas usar 3 estratégias de contação de histórias? Por quê? Porque aí é o princípio, né? A gente alfabetiza uma criança quando ela vê que a escrita tem um sentido para a gente ler. Lá na educação infantil, o que a gente mais faz é contar histórias. Por quê? Para fortalecer essa ideia de que o livro guarda uma mensagem que pode ser lida, pode ser escutada, pode ser interpretada, pode ser imaginada, não é mesmo? Então, nós podemos agora estar fazendo isso com a nossa criança, né? Iniciar assim, dessa forma, contando uma história diferente. E quem não usa a comunicação alternativa aumentativa, você só conta, faz as perguntas, faz a narração, faz a descrição. E quem já usa a comunicação alternativa, você então vai se comunicar dessa forma. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido.